Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo, para trazermos uma reflexão da palavra de Deus para as nossas vidas. Então, que cada um possa estar aí, tanto se inscrevendo no nosso canal, Evangelista Walter Quinaia Oficial, dando aquele like, aquele joinha, compartilhando, comentando. Fiquem à vontade. O canal é de cada um de nós. Amém? Porque Deus colocou esta ideia no meu coração, na minha mente, para que pudéssemos assim nos ajudar, tanto a mim como a vocês. Às vezes a gente está em momentos assim que não tem muita coisa para fazer, Aí a gente pode então estar meditando, ouvindo a palavra do Senhor. E eu quero falar neste vídeo a respeito das armadilhas criadas por nossos inimigos. E para trazer esse tema, eu gostaria de usar o Salmo 57 e o verso 6. Salmo 57, o verso 6, diz assim: armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Glória a Deus por isso. Diga glória a Deus por isso. Dê o seu amém. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Aqui é um texto que se refere ao salmista Davi, o rei Davi, enquanto Saul o perseguia em diversas situações, ele se sentiu acuado, ou seja, cercado. Saul cavou uma cova e deixou Davi sem saída. Porém, a Bíblia vai dizer que Deus deu escape a Davi. Oh, glória a Deus! Deus, ele vai dar escape a mim e a você. Creia tão somente nisso. E observe, irmãos, que quando se trata das Sagradas Escrituras, nós podemos observar em vários textos. Vários textos. Observe que em Provérbios 26 e o verso 27 diz assim, o que faz uma cova, nela cairá. O que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Está vendo como é interessante as Sagradas Escrituras? Olhe Jeremias 5 e o verso 26. Jeremias, capítulo 5 e o verso 26 diz assim, entre o meu povo se acham ímpios que estão à espreita, como passarinhos e como os que colocam armadilha para apanharem homens. Está vendo, irmãos? Como é interessante isso. Mais um outro texto que se encontra no livro de Salmos 9, Salmos 9 e o verso 15, diz assim, as nações caíram na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. Glória a Deus, mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, diante das Sagradas Escrituras, podemos observar, como nós vimos, que os inimigos, eles cavam coças, armam laços, para que as suas presas caiam nela e eles possam ser afligidos, mortos, fiquem desesperados. Observe que meio à história bíblica não é diferente com muitos e muitos outros personagens. Observem José. José, um jovem que seu pai o amava,
Bíblia diz que era o filho da sua velhice, ele amava tanto José. Porém, os irmãos de José lhe armaram covas, laços. Já imaginou? Irmãos. Próprios irmãos armando covas, laços, para destruir o seu próprio irmão. Porém, a gente pode observar que mesmo assim, mesmo nessa situação, Deus o livrou José. Mesmo sendo lançado na cisterna, sendo vendido, mas Deus abençoou José, tirou José da cova. Assim não foi diferente com a mulher de Potifar. Armou o laço, armou a cova. E aí o que foi que ela fez? Mentiu. Levantou uma calúnia contra José, dizendo que José queria estrupar, gritou. E até que José foi lançado na prisão por causa dessa mulher. Por causa da mulher de Potifar. Foi lançado lá na prisão. Porém, Deus o livrou José da cova. Deus livrou José do laço. Interessante, né? Interessante. Porque Deus, apesar de todas essas covas abertas, esses laços abertos, mas Deus livrou José de todas elas e o colocou no trono. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para Mardoqueu, né? Mardoqueu ouviu uma conversa, falou, e aí tinha aquele Amã que não gostava dele, porque todo mundo se prostrava diante de Amã, mas Mardoqueu não se prostrou, não se prostrava diante de Amã. E o que foi que aconteceu? Amã ficou tão irado, que pegou, organizou um laço para que pudesse matar Mardoqueu enforcado. Fez uma forca, mas ele mesmo caiu na sua forca, porque quando foi descoberto tudo, o rei determinou que ele fosse morto na sua própria forca. Meus irmãos, a gente olha as Sagradas Escrituras e vê os 3 amigos de Daniel, aqueles homens lá, os maiorais, os magistrados, os governadores, assim como fizeram com Daniel, fizeram com os amigos de Daniel. Armaram a cova, e aí quem não se prostrasse quando ouvisse a trombeta e adorasse a Nabucodonosor, o que foi que aconteceu? Era lançado aquele homem ou aquela mulher, quem quer que fosse que não se prostrasse, seria lançado na fornalha. Armaram. E o que foi que aconteceu? Deus o livrou. Deus está dando livramento a mim e a você, meus irmãos, em momentos de pandemia, aonde o diabo tem armado esse laço, aonde o diabo tem armado as covas para nos derrubar, para nos matar, mas creia tão somente que o Senhor nos livrará de todas elas. Aleluias, glória a Deus. Como é maravilhoso, irmãos. Como é maravilhoso. Se a gente fosse aqui expandir esse vídeo, seria muito que a gente poderia aqui falar. Mas eu quero só falar nesses 3, José, Mardoqueu e os 3 amigos de Daniel. Todos eles Deus o livrou. E nós podemos observar no nosso cotidiano, irmãos. Assim como tem irmãos que arma laços, cava cova para nos lançar nela, assim é no nosso dia a dia. Às vezes é nosso irmão de sangue, às vezes é o nosso irmão da igreja em Cristo Jesus. É amigos esses que trabalham conosco, amigos aqueles que estudam conosco, aqueles amigos do nosso bairro, da nossa comunidade, sempre está armando. A gente está vendo isso no meio da política, não é verdade?
Uma política aí que a gente vê um armando cova para o outro, laço para o outro. Mas uma coisa eu sei, meus irmãos. Deus vai quebrar o laço em nome de Jesus. Deus não permitirá que você caia na cova. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é tão bom que Ele não permitirá. Olha o Salmo 91, verso 3, o que é que diz? Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro. Oh, aleluia! Glória a Deus! O nosso Deus nos livrará do laço do passarinheiro, meus irmãos. Não tem cova, não tem laço. Sabe por quê? Porque o Senhor nos livrará de todos eles. Eu sei, irmãos, que o nosso cotidiano, o nosso dia a dia é difícil. As pessoas tentam a todo custo armar para nós, para nos derrubar, para nos calar, para fazer isso, para fazer aquilo, querendo nos lançar nas prisões, nas covas, nos laços. Mas o Senhor é poderoso. Tem aqueles que são colocados nos laços do diabo. Observe, 2 Timóteo, o que é que diz? 2 Timóteo, capítulo 2 e o verso 2 Timóteo, capítulo 2 e o verso 26 diz assim, ó: e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, está dizendo: e que se desprendam dos laços do diabo, porque quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. O diabo tem armado laços e covas para a minha vida, para a sua vida, para a minha família, para a sua família, para a nação. Mas Deus nos livrará. E Paulo vai dizer, olha aí, libertem eles, tirem eles para cumprirem a vontade de Deus. Oh, aleluias! Deus está nos chamando, irmãos, e laço nenhum, cova nenhuma vai nos deter. Vamos avante. A igreja não vai cair nos laços do diabo, nem na cova do diabo, meus irmãos. Demônio nenhum vai parar a igreja vai avante. As armas do diabo não vai nos deter. O que é que o diabo tem feito? Tem parado o mundo inteiro com essa Covid-19, com essa pandemia. E aí tem deixado a igreja sem culto, irmãos. Mas uma coisa eu sei, que nenhuma arma preparada contra mim, contra você, contra a sua família, contra a igreja do Senhor prevalecerá, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus disse que a igreja dele, as portas do inferno não vai prevalecer sobre ela, meu irmão. Creio tão somente que Deus está falando comigo e com você, neste momento. Mesmo você aí sabendo que as situações estão difíceis porque o desemprego está aí constante, está isso, está aquilo. Meus irmãos, está um verdadeiro caos. Muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas recebendo parte só de salário, muitas pessoas aí em fila de banco querendo receber isso, aquele valor tal. Tudo armado, irmãos, tudo armado pelo diabo. Esse é um laço, uma cova que o diabo armou. Mas eu quero dizer que essa cova vai estar sendo tapada hoje, é agora. E esses laços estão sendo quebrados para a glória de Deus. E creia tão somente que Deus fará grandes coisas na minha vida, na sua vida, da nossa nação. E a igreja dele vai permanecer de pé.
Aleluia, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra no seu coração. E creia tão somente que as armadilhas para nossas vidas, preparadas para nossas vidas, não vai prevalecer. As armas preparadas para nossas vidas não vai prevalecer. Deus abençoe a sua família. E aguarde mais um próximo vídeo com a reflexão da palavra do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus? Amém? Quero orar por você, pela sua família, pela nossa nação. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso, santo, poderoso, Tu és inabalável, Senhor. Bem sabemos que estamos vivendo momentos de crises e percebemos nitidamente, Senhor, que o diabo tem armado, tem programado laços e covas. Mas eu creio tão somente que o Senhor já está desfazendo todos os laços e está agora, neste momento, tapando todos